Boa tarde a todos. Nos coube abordar um pouco essa questão das infecções, mas segundo um olhar um pouco mais aprofundado, que é o que a gente tem tentado fazer dentro do movimento médico espírita, não olhar apenas a questão material, como habitualmente a gente aprende dentro da academia, dentro das faculdades, mas tentar entender esse processo um pouco além, um processo que enxergue o ser humano dentro da sua integralidade. Nós temos, então, um modelo, que é um modelo científico, é o paradigma científico que hoje nós encontramos para entender a ocorrência das doenças infecciosas, que ele está expresso de uma maneira resumida nessa figura. Então, para que tenha uma doença infecciosa, obviamente que nós precisamos de ter um agente infeccioso. E isso é fato, não existe uma doença infecciosa sem um agente infeccioso presente, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário. Temos aí uma grande diversidade de micro-organismos que podem estar associados a infecções. Precisamos de um ambiente que favoreça isso. Ou seja, precisamos que esse ambiente seja capaz de conter esse agente infeccioso. Então, o indivíduo tem que estar exposto a uma condição, exposto a um ambiente, onde ele vai adquirir aquele agente, onde ele vai entrar em contato. Então, a gente sabe que o local onde o indivíduo mora, então existem uma série de doenças que nós chamamos de endêmicas, porque elas acontecem especificamente em certas localidades, né, doenças que são interferidas pelo clima, a temperatura, a umidade do local. Sabemos que condições como saneamento podem estar interferindo na aquisição de agentes infecciosos. Então, há uma série de fatores ambientais que vão estar relacionados a isso. E temos o indivíduo, temos nós, que adoecemos. Nós, como a ciência atualmente observa, né, temos uma carga genética que também interfere nessa relação do adoecimento, porque nós podemos portar suscetibilidades a determinadas infecções. Temos um sistema imunológico que precisa estar trabalhando de maneira adequada, e se ele não funcionar de maneira adequada, a gente pode também adoecer, pode desenvolver uma infecção. E sabemos que os nossos comportamentos também interferem diretamente. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso das ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são um clássico de doenças em que o comportamento é extremamente importante. Mas, para a gente aprofundar, isso daqui, então, é o que a ciência clássica traz para nós, a nossa proposta aqui é tentar enxergar um pouco além disso, porque nós sabemos que isso daqui tudo é um fato, e são fatos que estão bem documentados pela ciência, mas a gente quer enxergar algo que está um pouco além. Para isso, nós vamos estudar um caso, vamos usar um caso como modelo. É um caso que está relatado nessa obra aqui, chamada Painéis da Obsessão. É um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Nós consideramos que Manuel Filomeno de Miranda ele traz uma quantidade muito grande de informações a respeito dessa relação saúde e doença. E considero que esse livro, Painéis da Obsessão, é um grande tratado de medicina, assim como outros, como Grilhões Partidos, Tramas do Destino, onde a gente encontra muitas informações. Nesse livro, ele conta o caso desse indivíduo aqui, que é o Argos, que, obviamente, nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, os nomes dos personagens, eles são pseudônimos, porque são casos reais, e para que não identificasse essas pessoas, ele usa o pseudônimo. Então, é o caso do Argos, que era um jovem acometido por tuberculose. Ele tinha tuberculose pulmonar com lesão bilateral, ambos os pulmões comprometidos. E quando o Manuel Filomeno de Miranda toma conhecimento desse caso, o Argos ele estava internado num hospital que ainda existe hoje na cidade de Campos do Jordão, lá no estado de São Paulo, que é um sanatório em que se interna pessoas com tuberculose. Na época em que aconteceu esse caso, né, o caso do Argos é relatado, a tuberculose ainda não tinha o tratamento que nós temos hoje. Então, era um tratamento muito mais difícil, as pessoas morriam muito mais pela tuberculose do que a gente observa hoje, porque hoje a gente consegue ter um tratamento bastante eficaz. E, portanto, o Argos, naquela situação em que o Manuel Filomeno de Miranda o encontra, ele estava em condição bastante grave, um risco elevado
de desencarnar naquele momento, né? Ia ser necessário, inclusive, uma cirurgia com abordagem pulmonar para tentar conter aquele quadro da tuberculose que esse indivíduo apresentava. Muito bem. Para quem não é da área da saúde, que não entende, né, muito bem o que a gente possa estar colocando aqui, só para falar brevemente, a tuberculose ela é uma doença endêmica no nosso país, ou seja, nós, aonde quer que estejamos no Brasil, nós possamos estar expostos a esta bactéria aqui, que é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Uma doença que tem como seu principal órgão afetado os pulmões, onde a gente vai observar, né, um quadro com um indivíduo tem febre, sua muito durante a noite, perde muito peso, tem tosse, geralmente tem uma tosse com sangramento, que a gente chama de hemoptise, a pessoa tosse com sangue. Então, esse é o quadro clássico de uma pessoa com tuberculose. Era isso que o Argos apresentava. Então, ele foi um indivíduo que tinha essa situação. Como que a gente poderia entender o caso do Argos olhando pelo aspecto, com o prisma da ciência terrena? Então, pela ciência terrena, esse daqui é um mapa que aparece aí nos documentos da OMS, mostrando que é o seguinte: nós temos no mundo hoje 1/3 da população mundial expostas ao Mycobacterium tuberculosis, ou seja, 1/3 da população do mundo tem esse bacilo vivendo tranquilamente lá dentro dos nossos pulmões. Então, com certeza, a gente pode dizer que dentro dessa sala, por exemplo, pelo menos 1/3 de nós tem esse bacilo lá no pulmão. E que ele, na maioria das vezes, vai estar quietinho, ele não vai fazer nada. Apesar de ter tanta gente exposta, né, a gente tem por ano aproximadamente 10 milhões de casos novos, ou seja, de pessoas que adquiriram o bacilo e adoeceram. A maior parte não vai adoecer. E isso é um dado que a ciência tem tentado entender. Por que tem gente que adoece, entra em contato com o bacilo, adoece, tem gente que entra em contato e não adoece. A ciência já identificou uma série de fatores. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para o caso do Argos, o Argos ele foi um indivíduo que ficou órfão muito cedo e ele vivia uma condição social bastante difícil, bastante precária. Então, ele foi um indivíduo que, por conta dessa condição social que ele vivia, ele tinha um baixo aporte nutricional, então ele vivenciava um certo grau de desnutrição, o que poderia ser um grande facilitador para que aquele bacilo que ele entrou em contato, que chegou lá no seu pulmão, desencadeasse doença. A gente sabe que a desnutrição é um fator super importante para o desenvolvimento da tuberculose. E, certamente, aquela condição social também o permitiu uma maior exposição ao bacilo, porque nas áreas urbanas, né, de periferia, onde a gente tem muito aglomerado de pessoas vivendo em condições ruins, a gente acaba tendo uma exposição muito grande ao bacilo. E, certamente, uma suscetibilidade genética também era necessária para que ele pudesse adoecer. Então, a ciência terrena olharia o caso do Argos dessa forma para poder justificar o porquê ele adoeceu. Mas aí a gente começa a ir um pouco além. Manuel Filomeno de Miranda conta para a gente nessa obra que o Argos, desde a sua infância, por conta de ter sido órfão muito cedo, viver em condição social difícil, ele era um indivíduo revoltado com a vida e era pessimista. Essa era a postura mental do Argos, quase que o tempo todo. Então, esse era o sentimento que ele alimentava, revolta, pessimismo, era isso que ele vinha mantendo o tempo todo. E depois que ele se torna doente, né, que ele adquire a tuberculose, ele adoece com essa infecção, ele piora ainda mais. Ele intensifica aquela revolta, intensifica o seu pessimismo, porque, além de tudo, além de toda a condição que ele já vivia, ainda assim se encontrava doente. Então, isso só foi ficando cada vez mais intenso. A gente pode, né, hoje de manhã, quem assistiu à palestra do Décio, viu que o Décio citou, né, o Hard, que é um clássico da década de 70, aí, da Hanna-Barbera, do indivíduo que está sempre se lamentando, está naquela postura, né, de pessimismo, naquela postura sempre negativa diante da vida. Era assim que o Argos se comportava. Muito bem.
A ciência hoje, ela já tem mostrado para a gente que este tipo de comportamento, ele é um comportamento deletério. Então isso já deixou de ser um fato apenas discutido dentro dos ambientes religiosos, mas que o tipo de pensamento que a gente tem, a gente pode nutrir efeitos negativos. Então eu trouxe aqui um exemplo de um estudo bastante, já um pouco antigo, 1988 esse estudo foi feito, bastante interessante. Então, foram pegos 132 estudantes universitários, que eram alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e foi verificado a produção da imunoglobulina A, que é um anticorpo que está presente na nossa saliva. E o que eles verificaram? Fizeram a dosagem antes do experimento, para saber como que era o basal, como que já era a quantidade de cada indivíduo, e eles foram expostos, primeiramente, a um vídeo que mostrava imagens da Madre Teresa e, num outro momento, vídeos que mostravam todas as atrocidades da Segunda Guerra. E, após eles assistirem os vídeos, então, assistiu primeiro um vídeo, depois o outro, eles dosaram novamente essas imunoglobulinas, esses anticorpos da saliva. E o que eles observaram? Olha, quando o indivíduo assiste o vídeo da Madre Teresa, aumenta a produção de anticorpo. Quando ele assiste o vídeo da Segunda Guerra, a produção de anticorpo diminui. Vejam, é uma coisa muito simples, ele só está vendo um vídeo. Mas aquela impressão que o vídeo causa, os sentimentos que faz o indivíduo produzir naquele momento, são suficientes, por exemplo, para mudar a produção de anticorpos que a gente tem na saliva. A gente tem trabalhos hoje, mostrando, por exemplo, que algumas infecções latentes, alguns vírus, por exemplo, como o vírus de Epstein-Barr, o vírus herpes, citomegalovírus, eles têm muito mais chance de se manifestarem, são vírus que a gente adquire, a gente não consegue eliminar esses vírus, eles ficam, vamos dizer assim, incubados em nós durante toda a vida, a gente não vai eliminar esses vírus, mas eles podem se manifestar quando a gente está mediante um estresse emocional, quando a gente está portando sentimentos que são negativos. Assim como as infecções respiratórias superiores. Então, o indivíduo pode pegar uma gripe, um resfriado, ele pode manifestar, desenvolver uma infecção porque está diante de um estresse emocional. Isso daqui é uma coisa muito clássica. Quantas pessoas a gente não vê referindo assim, olha, eu fiquei nervoso, apareceu um herpes. Ou eu estou muito estressado, peguei um resfriado, peguei uma gripe. Quantas pessoas? Isso é até uma ideia, um conceito de domínio popular, de tão comum que é que esse tipo de fenômeno acontece, e é um fenômeno que realmente a ciência demonstra. Muito bem, como que a ciência explica isso? Então, explica dessa seguinte forma, esse estresse, quer dizer, esses sentimentos negativos, principalmente quando eles são nutridos de maneira persistente, o que eles fazem? Eles ativam um sistema que começa lá no nosso cérebro, que é o chamado sistema hipotálamo, hipófise e adrenal. É um sistema que controla a parte neuroendócrina do nosso organismo. Então, a gente vai ativar primeiro o hipotálamo, que é essa parte aqui mais central do cérebro, depois a hipófise, que é essa glândulazinha aqui embaixo, e que, por fim, ativa as nossas adrenais, que são essas glândulas que estão sobre os rins. Produzindo o quê? Produzindo hormônios. Então, por exemplo, no caso de um estresse agudo, então, tive uma situação que desencadeou uma situação de estresse, tomei um susto, bati o carro, tive uma desavença com alguém. Naquele momento inicial, esse sistema ele vai ser ativado. A gente vai produzir esse hormônio aqui, que é o cortisol, produz catecolaminas, como, por exemplo, a adrenalina. E esses hormônios eles vão ter uma série de efeitos no nosso organismo. Age sobre o sistema cardiovascular, age sobre a nossa musculatura, age sobre o nosso sistema imunológico, age sobre o nosso sistema nervoso, vão ter efeitos no nosso cérebro. Quando isso acontece de uma maneira aguda, não há problema algum, até porque esse sistema ele tem toda uma importância e ele foi desenvolvido no nosso processo evolutivo para que a gente pudesse responder diante das situações de perigo. Então, isso é um sistema que vem desde dos seres da evolução.
Mas, quando esse estresse se torna crônico, ou seja, aquele sentimento que eu fico alimentando o tempo todo, como o Argos fazia lá, aquela revolta, aquele pessimismo, esse sistema fica o tempo todo ativado. Então, eu estou o tempo todo expondo o meu organismo ao cortisol, às catecolaminas, e isso, a longo prazo, começa a ter efeito. Então, e um desses efeitos é diminuir a ação de células de defesa, como, por exemplo, os macrófagos, que são células do nosso corpo responsáveis por destruir uma série de micro-organismos. Então, se eu tenho muito cortisol, o meu macrófago começa a trabalhar de uma maneira mais lenta, ele já não consegue mais destruir aquele micro-organismo. Então, isso pode ir propiciando a gente ao adoecimento. Muito bem. André Luiz já mostrava que isso era uma realidade muito tempo antes que a ciência veio nos apresentar. Isso também foi um outro dado que o Décio colocou hoje de manhã, né? A revelação que veio por André Luiz, porque há 60, 70 anos atrás, ele já trazia essa ideia. Então, a gente, diante desse paradigma médico-espírita que nós estamos propondo, André Luiz traz lá em Evolução em Dois Mundos essa informação. Olha, de modo geral, a etiologia, a origem das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas. Ou seja, nós não estamos assim tão prontos como a gente imaginaria, tão conhecedores desse fenômeno como a gente imaginaria. E fala para nós, olha, os bióforos, que são unidades de força psicossomática, atuam, né, projetam sobre as células os estados da mente. Então vejam, André Luiz já falava isso, olha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, nós somos capazes de projetar sobre as nossas células. Obviamente, olha, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. E o que o Manuel Filomeno de Miranda fala na introdução do livro Painéis da Obsessão? Se a gente ler a introdução, ele já começa falando lá, ó, conduta mental inadequada, ó, mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade, viciações de qualquer natureza. Ele já põe a listinha lá. São os sentimentos negativos. O que eles fazem? Eles degeneram a célula, principalmente durante o seu momento de replicação. Quando a célula vai se replicar, ela vai se dividir, essas células acabam se degenerando e que vão agir, um dos tipos celulares que são tipos celulares que se multiplicam com frequência, que é o sistema imunológico, acaba sendo bastante afetado. Isso faz com que a gente perca a nossa capacidade funcional e permita a invasão dos micro-organismos. Então, esse é um dado que o Manuel Filomeno de Miranda conta. E um outro dado que ele fala também, que é bastante importante, é que esse tipo de pensamento negativo, que ele listou aí em cima, produz uma matéria mental dos quais os micro-organismos são atraídos para o indivíduo. Então, além da gente quebrar as nossas barreiras, ainda nós atraímos os agentes infecciosos, porque essa matéria mental serve como um atrativo para eles. E aí ele fala para a gente o seguinte, olha, o Argos, que é esse indivíduo com tuberculose, que está lá internado em Campos do Jordão, bastante grave, e que tem essa visão da ciência de que esse é o problema dele, seu problema começou muito tempo antes, começou lá no século XV, quando ele vivia na região da Tchecoslováquia, onde ele era um súdito do imperador Sigismundo. E o que o Argos fazia? Ele era um indivíduo politicamente importante e a sua maneira de lidar com as suas diferenças políticas, os seus interesses, o que ele acabava fazendo? Ele assassinava as pessoas que pensavam de maneira diferente. Ele acabava cometendo, né, esse delito, né, de assassinar os indivíduos e, obviamente, essa conduta dele, que era bastante inadequada, mas que na época ele não percebia isso, era a sua forma de interpretar o mundo naquele momento, permitiu que o quê? Que após o desencarne, o Argos trouxesse consigo um sentimento de culpa. Porque a hora que a gente desencarna, o que acaba acontecendo? A gente vai se sentir
responsável por aquele problema. A gente se arrepende. Só que muitas vezes a gente não consegue só se arrepender e se sentir responsável, a gente acaba se culpando. Por quê? Somos seres ainda em evolução, ainda portados de muito orgulho na nossa intimidade, de maneira que nós não aceitamos a nós como nós realmente somos. Então, por nós não nos aceitarmos, a gente se culpa, se cobra por aquele erro que a gente cometeu. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele carregava uma culpa que vinha lá do passado. André Luiz fala para a gente, lá no livro Evolução em Dois Mundos, no último capítulo, que se chama Predisposições Mórbidas, que o sentimento de culpa, ele gera no espírito uma chamada zona do remorso. É aquele pensamento que fica ali reverberando dentro do espírito, porque ele não consegue se libertar daquele sentimento. Essa zona do remorso vai fazer uma lesão no perispírito, corpo espiritual, que é o mesmo corpo do qual a gente porta ao longo de todas as nossas existências. Muito bem, sabemos que o perispírito é o nosso modelo organizador biológico. Para que numa vida seguinte o nosso corpo possa se formar, a gente precisa que o perispírito auxilie nesse processo. Ele é como se fosse um molde para que o nosso corpo físico tome a forma necessária. Por isso que, se eu tenho uma lesão no perispírito, na encarnação seguinte, eu carrego uma predisposição. Se essa lesão não for tão intensa, é uma predisposição. Se a lesão é intensa demais, pode ser que eu já nasça com algum problema, com algum defeito de forma, de organização do meu corpo físico. De maneira que, no caso do Argos, se a gente pegar no caso do Argos, havia nele uma predisposição, por conta da lesão que ele mesmo projetou sobre os seus pulmões. Então, quando ele reencarnou, já se sabia que ele teria esse problema da tuberculose, por conta dessa predisposição que ele trouxe, que gerou uma falha no seu sistema imunológico e que, obviamente, causa a infecção. Muito bem, André Luiz ainda fala para a gente, também no livro Evolução em Dois Mundos. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Ou seja, aquilo que nós estamos pensando, sentindo, vai produzir em nós um campo de ruptura, de maneira que as nossas células não respondem como deveriam. E aí o que ele coloca? Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível da invasão microbiana. Ou seja, aí é que a gente dá a abertura para que o agente infeccioso que a gente teve contato possa se estabelecer e causar doença. Qual praça desguarnecida? Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete. Além disso, nós temos a possibilidade dos processos obsessivos. No caso do Argos, por exemplo, ele criou uma série de desafetos no passado, por aqueles indivíduos que ele assassinou. Isso gera o sentimento de culpa, que é uma maneira de mantê-lo ligado a esses espíritos, dos quais ele tem algo a acertar, e também pela sua conduta mental atual, que era bastante inadequada, pela revolta, pelo pessimismo, também permitia a ação desses espíritos infelizes que estavam ali de maneira a ressarcir aquela situação. De maneira que, quando a gente olha para a doença do Argos como um todo, a gente pode desenhar esse mapa aqui. Então, aquilo que a gente estava colocando, o que a ciência hoje consegue enxergar na doença do Argos? A doença do Argos está aqui, ó. Ele tem lá, tuberculose. O que a ciência enxerga? A ciência enxerga isso aqui, ó. Opa. Não, está indo os dois. A ciência enxerga isso aqui, ó. A exposição ao Mycobacterium tuberculosis, a desnutrição que ele portava. Aqui a medicina atua de uma maneira direta. É claro que tem isso daí. E ninguém tem dúvida que isso está contribuindo para ele adoecer.
a gente começa a olhar que ele tem uma conduta mental inadequada, revolta, pessimismo, que a ciência já começa a entender esse fenômeno, como aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês ali. Então já começa a entender, olha, aquilo que a gente está pensando, o estresse emocional que a gente carrega, pode estar contribuindo para o nosso adoecimento. Então a ciência já está começando a emergir dentro desse aspecto, dentro de uma ideia de entender que o indivíduo não é apenas o corpo físico, mas tem algo a mais aí que está comandando o corpo físico. Mas aqui, com certeza, né, se a gente olhar pelo lado espiritual, né, para nós que somos espíritas, a gente já sabe que, puxa, esse é um campo em que a gente precisa atuar com certeza, porque a gente não pode ter esse tipo de conduta mental. Esse tipo de conduta mental é deletéria. Aqui nós estamos falando da infecção, mas ela é deletéria para uma série de outras questões e para uma série de outras patologias das quais a gente desenvolve. Mas quando a gente olha para o lado plenamente espiritual, aquele do qual a ciência ainda está completamente, vamos dizer assim, distante no sentido do paradigma que ela adota, porque nós estamos vendo aqui ao longo do Mednesp, vocês estão assistindo as palestras todas, estão vendo o quanto de pesquisa se tem feito para mostrar esse lado aqui, para mostrar que existe um ser espiritual por trás deste ser físico, do qual a gente se apresenta. E que, na verdade, aqui, que é a parte de baixo do iceberg, é aonde concentram-se, certamente, as principais causas das nossas doenças. E no caso da doença infecciosa, é aqui que está. Apesar da gente precisar do micro-organismo para nos causar a doença, ele só consegue fazer isso se toda essa maquinaria anterior aqui, que está lá no perispírito, que está no espírito, na alma, se ela estiver danificada, se ela estiver propensa para que aquela infecção se estabeleça. Muito bem. Além disso, além de todas as infecções que nós já conhecemos pela ciência terrena, podemos dizer que ainda existem infecções do outro mundo, infecções do mundo espiritual. E isso nós encontramos na obra de André Luiz, está lá no livro Missionários da Luz. Então a gente encontra André Luiz descrevendo agentes infecciosos no mundo espiritual. Então existe do lado de lá. E que não só infecta os desencarnados, mas os encarnados também. Nós podemos estar infectados por germes mentais, germes que acabam se ocupando, acabam prevalecendo no mundo espiritual. Então ele fala de larvas ou germes psíquicos que atuam sobre o corpo físico e perispiritual, desencadeando uma enormidade de anomalias orgânicas. E esse nós não vemos. Nossos equipamentos terrenos não conseguem ainda medir isso daí. E aí, o que Alexandre, que é o mentor de André Luiz nessa obra, fala para nós? A cólera, ou seja, a raiva, né, aquele sentimento de ódio, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então é a nossa postura mental. O que abre o campo para que a gente sofra esse tipo de ação desses germes psíquicos? É aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que a gente está pensando. E não é o pensamento de um dia, de um instante, mas é aquele que a gente alimenta todo dia. Aquele que a gente traz constantemente na nossa alma. E fala para a gente, e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio aqui é fato consumado, transmite de um para outro. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Então isso é um fato. E André Luiz traz alguns casos. Eu vou relatar aqui brevemente só um deles, do indivíduo que vivia uma problemática referente à sua sexualidade. Então ele era um indivíduo que era casado, mas tinha um impulso sexual do qual ele não controlava, e ele tinha necessidade de manter relações sexuais em zonas de meretrício. E aquela condição que o atormentava muito, ele era consciente daquele problema, ele sabia que isso era um problema, mas não conseguia, não tinha forças ainda para conseguir vencer essa situação. Ele vivia a infecção desses germes psíquicos. E aí André Luiz descreve o que ele, André Luiz,
lá do mundo espiritual, ao olhar para o indivíduo encarnado, enxergava quando olhava para o seu aparelho reprodutor. Então ele diz o seguinte: as glândulas geradoras, ou seja, os testículos, emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. André Luiz, quando via essa cena, ele ainda interroga Alexandre: será que isso era a sífilis? Ele pensou. Mas aí o Alexandre fala: não é a sífilis, isso são os germes psíquicos que estão afetando esse indivíduo. E ele começa, começavam as movimentações sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Vejam bem. Então ele vem mostrar para a gente que, além das infecções das quais nós temos que lidar no mundo físico, ainda existem essas, que vêm do mundo espiritual, e que também estão muito relacionadas com a nossa conduta mental, a postura que nós carregamos. Por isso, nós sabemos que, como o próprio André Luiz nos mostra no livro Evolução em Dois Mundos, num capítulo que se chama lá Invasões Microbianas, que há sim uma forma de nós nos imunizarmos, de nós nos protegermos ou combatermos as nossas infecções. É claro que, se o nosso corpo está doente, é necessário uma intervenção da medicina terrena, com os seus recursos que já foram desenvolvidos até o momento e que continuam em desenvolvimento. Então, esses recursos são essenciais, a gente não pode abrir mão deles. Mas eles só vão tratar o corpo, que nós estamos vendo aqui, que é uma parte que está doente. Quer dizer, o corpo físico está doente. Mas, além desse corpo físico, eu tenho um perispírito que está com danos, eu tenho uma alma que está emocionalmente adoecida e que eu preciso agir no ser como um todo. E que, por isso, a gente precisa também de uma outra ação, não apenas a da medicina clássica, mas eu preciso mexer em algo que está além. A doutrina espírita propõe uma série de medidas que nós utilizamos para tratamento das patologias de modo geral. Então, o indivíduo ele vai à casa espírita, ele toma passe, ele recebe água fluidificada, são várias medidas. Pode colocar o nome dele lá numa reunião de desobsessão, porque pode ter um processo obsessivo associado. Todas são medidas extremamente importantes, ferramentas que nós utilizamos na prática dentro do centro e que com certeza contribuem para o tratamento. Mas eu queria aqui chamar a atenção para um ponto, porque esses recursos todos, eles, vamos dizer assim, eles servem para acalentar as nossas dores, para acalmar as nossas dores, mas a solução do problema, ela depende de cada um de nós. Por quê? Porque ela está onde? Na educação dos sentimentos, educação da alma. Se eu não mudar o que eu tenho dentro de mim, se eu não me libertar daquela culpa que eu carrego, se eu não mudar a minha conduta mental, tudo isso que está sendo feito, a medicina pode tratar, o indivíduo pode ir lá no centro espírita, receber o passe, vai atendido na desobsessão, não vai adiantar de nada, se eu não resolver a fonte do problema, que é a alma, que está doente. Então eu preciso aprender a desenvolver isso, é o auto-amor e é o amor ao próximo. Esse é o nosso desafio, que nós estamos encarnados para isso, para que a gente possa chegar no final da existência e poder falar assim: puxa, terminei a existência melhor do que quando eu comecei. Então a existência valeu. Começamos a trabalhar mais o quê? É o auto-amor, o amor ao próximo, para combater o egoísmo e o orgulho. Se eu não combater o meu orgulho, eu não deixo de me sentir culpado. E certamente ter uma conduta mental positiva, desenvolver a fé, desenvolver a esperança, a resiliência, que são todos os sentimentos dos quais a gente precisa aprender a trabalhar. E queria deixar aqui para vocês uma frase de Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, falando da importância que nós temos de curar o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Kardec fala o seguinte para a gente: poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E certamente, se a gente fala em educação da alma,
nós nos espelhamos no nosso grande mestre que veio nos ensinar como nós nos devemos comportar intimamente. Jesus. Por isso que André Luiz lista para a gente, fala, olhe para Jesus. Amor ao próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limites, perdão incondicional. A gente tem que fazer essa listinha, pregar no espelho da nossa casa e lembrar todo dia que se nós não alimentarmos esses sentimentos dentro de nós, não procurarmos essa mudança, essa transformação da nossa intimidade, a gente pode ficar correndo atrás dos médicos, atrás dos centros, na busca das curas, só que elas nunca serão verdadeiramente reais. Ontem, na palestra do Alberto, ele colocou uma frase de Emmanuel, que está lá no livro Consolador, que é extremamente importante, que Emmanuel diz, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, só seremos realmente saudáveis, verdadeiramente saudáveis, se a alma estiver saudável. Então, não adianta só tratar o corpo, se eu não atuar na alma. Era isso que eu queria apresentar, gente. Agradeço a atenção.